Eu fui vendida para um cabaré. Essa frase já assusta por si só. Mas acredite, o que vivi antes disso foi ainda mais terrível. Fui rejeitada, usada, descartada. Mas um segredo do meu passado mudou tudo. E me levou a uma descoberta que transformou minha vida para sempre. Essa é a minha história real, e você precisa ouvir até o fim. Desde que me entendo por gente, sempre me senti uma estranha dentro de casa. Meus pais adotivos nunca me deram amor de verdade. E cresci ouvindo que eu era um fardo, um erro, alguém que só trazia problemas. Me mandavam calar a boca. Diziam que eu devia agradecer por ter um teto. Enquanto meus irmãos ganhavam brinquedos e roupas novas, eu ficava com os restos. Dormia num colchão velho, no chão do quarto de despejo. Comia por último, sempre com medo de errar e ser castigada. As agressões não eram físicas, mas doíam, como se fossem. Palavras duras, olhares gelados, portas fechadas na minha cara. Eu tentava entender o motivo de tanto desprezo, mas ninguém me dava respostas. Sentia que havia algo errado, algo que ninguém queria me contar. E eu tinha razão. Um dia ouvi minha mãe dizer ao telefone: "A gente só pegou ela por causa do dinheiro." Meu mundo caiu. Eu não era filha. Era uma moeda de troca. Um número. Um pagamento. Comecei a observar tudo com outros olhos. Passei a juntar pequenas pistas do meu passado, mas era como tentar montar um quebra-cabeça faltando metade das peças. Ainda assim, não desisti. Queria entender quem eu era, quem me trouxe ao mundo. Mas toda vez que eu perguntava algo, era silenciada com raiva. Então, guardei essa dor no peito e aprendi a suportar. Mesmo criança, já carregava um peso que ninguém via. Aos poucos, fui me fechando. Parei de sonhar. Parei de esperar carinho. Aprendi a sobreviver em silêncio, observando e obedecendo. Meus olhos eram tristes, mas meu coração resistia. Eu ainda tinha uma esperança escondida lá dentro, mesmo que pequena. E foi essa esperança que me manteve viva, até o dia em que tudo desabou de vez e minha vida mudou para sempre. Eu tinha 15 anos quando minha mãe adotiva me chamou para conversar. Disse que tinha arrumado um trabalho para mim em outra cidade. Falou que eu ia ter uma vida melhor, que finalmente seria útil para alguém. A forma como ela me olhou, naquela hora, eu nunca vou esquecer. Foi como se estivesse se livrando de um lixo. Achei estranho, mas também me senti aliviada por sair daquela casa. Mal sabia eu que estava indo para um inferno ainda pior. Fui levada até uma mulher chamada Dalva. Ela era simpática, me tratou bem no começo. Disse que eu ia ajudar num bar, servir mesas, ganhar meu próprio dinheiro. Eu acreditei. Só percebi a verdade quando cheguei ao tal bar. Era um cabaré. E eu era a nova funcionária. Fui trancada num quarto escuro. Tiraram meus documentos, minha liberdade, minha dignidade. Eu chorei tanto naquela noite. Gritei por ajuda, mas ninguém veio. Os dias seguintes foram um pesadelo sem fim. Me obrigavam a dançar para estranhos, a sorrir mesmo com medo, a obedecer calada. E quando eu tentava resistir, era ameaçada. Algumas meninas ali já estavam há anos. Pareciam vazias, quebradas por dentro. Eu tentei fugir, mas fui pega. Apanhei. E foi aí que entendi. Eu era uma prisioneira, vendida, usada, como se minha vida não tivesse valor nenhum. Mas mesmo ali, no fundo do poço, algo dentro de mim ainda resistia. Comecei a escrever minha história num caderno velho que encontrei escondido. Escrevia escondida, à noite, com medo de ser descoberta. Foi escrevendo que lembrei de uma foto antiga, escondida numa caixa da minha antiga casa. Nela, havia 2 bebês iguais. Pela primeira vez pensei, será que eu tenho um irmão? Um irmão gêmeo? A ideia de ter um irmão gêmeo me encheu de perguntas. Será que ele sabia de mim? Será que também foi vendido? Será que estava vivo? Essa dúvida começou a me dar forças. Me fez sonhar com algo além daquela prisão. Passei semanas planejando uma fuga, com a ajuda silenciosa de uma mulher mais velha do cabaré, Dona Alzira. Ela tinha pena de mim. Me deu algum dinheiro escondido e me desejou sorte. "Você ainda vai mudar sua história, menina," ela disse. Fugi numa madrugada fria, com o coração batendo tão alto que parecia que iam me ouvir na rua. Corri sem olhar para trás. Voltei para a cidade onde cresci, me escondi por uns dias e entrei escondida na casa dos meus pais adotivos. Sabia exatamente onde estava a caixa com as fotos antigas. E lá estava ela. A imagem de 2 bebês idênticos,
com algo escrito atrás. Glória e José Ricardo, 3 meses. Meu coração quase parou. Com a foto em mãos, fui até o cartório da cidade e procurei por registros de nascimento de um tal José Ricardo, na mesma data que a minha. E encontrei. Ele tinha sido adotado por uma família rica, de outra cidade. Fiquei paralisada. Ele estava vivo. E, diferente de mim, teve uma vida cheia de oportunidades. Mas, ao invés de inveja, eu senti uma vontade enorme de conhecê-lo, de contar tudo, de me sentir menos sozinha. Peguei o endereço anotado, comprei uma passagem com o pouco dinheiro que tinha e parti. Não sabia como seria recebida. Tinha medo de ele me rejeitar, de dizer que era um engano. Mas, no fundo, eu sentia que a gente ainda estava ligado por algo mais forte do que o tempo e a distância. Eu só precisava olhar nos olhos dele para ter certeza. Cheguei na cidade onde ele morava com o coração na mão. Era um lugar bonito, com ruas limpas e gente sorridente tão diferente de tudo que vivi. Fiquei na frente da casa indicada, observando de longe. Vi quando ele saiu para buscar algo na rua. Era ele. Eu sabia. Era como me olhar no espelho. Por um tempo não consegui me mexer, até que respirei fundo e fui até o portão. Toquei a campainha com a mão tremendo. Fui recebida por uma mulher educada, mas desconfiada. Pedi para falar com José Ricardo. Quando ele apareceu, meu corpo inteiro gelou. Tirei a foto do bolso e mostrei. Essa sou eu. E você? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente a imagem. Me chamou para conversar num banco próximo, e eu contei tudo. Minha infância, o cabaré, a fuga. Ele ouvia tudo, sem piscar, com os olhos cheios de lágrimas. Quando terminei, ele segurou minha mão e disse: "Você é minha irmã, e eu vou te ajudar." Eu chorei como nunca tinha chorado. Pela primeira vez, alguém me olhou com ternura. Fui levada para a casa dele, mesmo com a resistência dos pais adotivos. Fizemos exames de DNA, investigamos juntos. Tudo foi confirmado. Nós fomos separados ainda bebês, entregues a famílias diferentes por causa de um esquema de adoções ilegais. José Ricardo virou meu porto seguro. Ele me ajudou a entender que nada daquilo era culpa minha. Começamos uma nova fase juntos, reconstruindo o passado e olhando para o futuro. Mas eu ainda carregava uma necessidade: fazer justiça. Com o apoio do meu irmão, denunciei tudo o que vivi. Fomos à polícia, entregamos nomes, locais, registros. No começo, ninguém parecia levar a sério. Diziam que era difícil provar. Mas José Ricardo contratou um bom advogado e começou a pressionar. Com o tempo, outras meninas do cabaré criaram coragem para falar também. Aquilo virou um escândalo. Dalva foi presa. Descobriram que ela fazia parte de uma rede de tráfico humano. As investigações revelaram algo ainda mais chocante. Meus pais adotivos sabiam de tudo. Eles receberam dinheiro para me entregar. Eram cúmplices. O Ministério Público abriu um processo contra eles. E eu tive que reviver muitas dores nos depoimentos. Mas eu fui firme. Porque agora eu tinha um motivo maior. Libertar não só a mim, mas tantas outras glórias que ainda estavam sofrendo em silêncio. Durante os julgamentos, descobri também o nome da minha mãe biológica. Ela havia sido uma jovem humilde, enganada e forçada a entregar os filhos por um grupo que prometia adoção legal. Mas logo depois, ela morreu num acidente. Saber disso me rasgou por dentro. Eu tinha a esperança de abraçá-la, de ouvir a verdade de sua boca. Mas me restou aceitar que ela também foi vítima, assim como eu e meu irmão. Apesar da tristeza, algo dentro de mim começou a florescer. Pela primeira vez, eu podia escolher meu caminho. Não era mais uma peça no jogo, de outras pessoas. E com o apoio do meu irmão e da nova família que me acolheu, decidi transformar minha história em algo que pudesse fazer a diferença. Com tempo e ajuda profissional, comecei um processo profundo de cura. Tive muitas crises no início, pesadelos, medo de confiar. Mas fui acolhida com paciência. José Ricardo nunca desistiu de mim. Ele me apresentou a um grupo de apoio para mulheres que sobreviveram a situações parecidas. Lá conheci histórias ainda mais fortes e inspiradoras. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha. Comecei a estudar, fazer cursos, entender meus direitos. Fui me reconstruindo por dentro. Cada aula, cada conversa, cada passo longe do passado me fazia mais forte. Eu, que antes só conhecia a dor, passei a sentir alegria nas pequenas coisas. Um café quente, uma noite tranquila, um abraço verdadeiro.
Coisas simples que antes pareciam impossíveis, agora faziam todo sentido. Escrevi um livro contando minha trajetória. Não usei nomes reais, mas compartilhei tudo com sinceridade. O livro viralizou nas redes sociais, virou tema de debates, entrevistas, palestras. Hoje, ao olhar no espelho, vejo uma mulher inteira. Com cicatrizes, sim, mas cheia de luz. Eu não sou mais aquela menina vendida e esquecida. Eu sou alguém que enfrentou o inferno e voltou para contar sua história. Que transformou abandono em amor. Que trocou vergonha por orgulho. A dor não me define mais. O que me define é a força de continuar. Meu irmão José Ricardo se tornou meu melhor amigo. Vivemos próximos, celebramos aniversários juntos, compartilhamos a vida que nos foi roubada por tanto tempo. A conexão entre nós é inexplicável. Somos pedaços do mesmo coração. E cada passo que damos juntos é como costurar um pedaço da história que nos tiraram. Se você está ouvindo essa história agora e sente que não há saída, eu te digo, existe. Pode doer, pode parecer impossível, mas você não está só. Eu estive aí. Eu caminhei nesse abismo. E hoje estou aqui, com a cabeça erguida, dizendo em alto e bom som: existe vida depois da dor. E ela pode ser linda. Acredite em você. Sempre. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui cada relato é real, profundo e cheio de lições de vida. Sua inscrição ajuda essas vozes a chegarem mais longe e você ainda acompanha histórias que merecem ser ouvidas. Obrigada por estar aqui. Nos vemos na próxima.